Boa noite, queridos companheiros, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Nos sentimos muito felizes com a presença de quem começa a exposição da noite. Eu antes convido a todos para que façamos uma oração. Amado Mestre Jesus, cheios de alegria por esta oportunidade em que estamos aqui, recebendo as luzes e os esclarecimentos da doutrina espírita, nós te pedimos, Senhor, a inspiração para este momento, para que a tua mensagem seja apresentada da melhor maneira possível e para que ela encontre eco em nossos corações e seja, assim, ponto de partida para transformações importantes em nossas vidas, caminhando firmes na direção de Deus, o nosso Pai Criador. Que assim seja. Nós escolhemos do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 5, Allan Kardec busca uma passagem do Evangelho que fala sobre um diálogo entre Jesus e Nicodemos. É um diálogo já bastante conhecido da grande maioria de nós, mas ele guarda lições bastante interessantes. Lições que Jesus deu a Nicodemos e que repercutem ao longo destes séculos todos e chegam até nós. Hoje, a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito destas lições que ficaram por muito tempo escondidas sob a forma de mitos e alegorias. Antes de refletirmos sobre este diálogo, eu gostaria de fazer a leitura, então, desta conversa, bastante interessante. Vejamos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, e que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E lhe disse Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, Nicodemos, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. E o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Depois de dizer isso, Nicodemos ficou muito surpreso e continua: como pode ser isso? Mais surpreso que ele, Jesus interroga:
Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, mas precisamos considerar que tu ensinas. Mas se não credes quando eu vos falo das coisas terrestres, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Quando Jesus esteve entre nós, causou um grande impacto, porque as suas lições eram novas. Ele trazia novas ideias, novos conceitos a respeito de Deus, novas ideias a respeito de religiosidade, trazia novas concepções a respeito da vida. E estas lições novas causaram um grande impacto naquela sociedade. Muitas pessoas abraçaram essas ideias novas, principalmente, em sua grande maioria, entre as pessoas mais simples, com menor formação de estudos, os mais trabalhadores, muitas vezes os trabalhadores mais braçais, abraçaram essas ideias. Outros as repudiaram. Pois bem, naquela época existiam os fariseus. Os fariseus eram como a religião dominante entre os judeus. E eles eram conhecidos pelo seu apego extremado à lei antiga, à lei de Moisés. Eles eram conhecidos por interpretar a lei de Moisés, estudar profundamente e apegar-se a ela. Então Jesus veio trazer coisas novas. E isso provocou revolta entre justamente os fariseus. Entre outros segmentos também. Mas os fariseus se destacaram pela sua tenacidade em combater as ideias de Jesus. Portanto, essas lições de Jesus eram discutidas amplamente. Não imaginemos, meus amigos, que era tudo assim pacífico, era só dentro da sinagoga. Não. As ideias eram discutidas com paixão nas praças, nos templos, no templo principal em Jerusalém, porque chamava muita atenção. Este homem chamava muita atenção. Mas entre todos os fariseus haviam alguns que prestavam atenção ao que Jesus dizia. Seguiam-no, de certa forma. Investigavam o que ele dizia. E dois dentre eles tinham uma certa predisposição a bem aceitar este mestre nazareno. Um deles, Gamaliel. Gamaliel foi instrutor de Saulo de Tarso, antes de tornar-se Paulo de Tarso. E o outro, Nicodemos. Aceitavam com maior tolerância as lições de Jesus, embora não compreendessem muito bem. E é justamente por tanto refletir, tanto pensar a respeito dessas novas ideias,
é que Nicodemos resolveu procurar Jesus. E se vocês me acompanharem, nós vamos então refletir sobre esse diálogo. Nicodemos resolveu procurar Jesus numa certa noite. E é muito interessante. Vamos rever como começa a conversa entre eles. Vejam só. Depois de se apresentarem, vamos entender também que os evangelistas não eram assim muito dados a escrever demais. Vocês perceberam, né? A gente tem que entrar no contexto. Então, certamente apresentaram-se. Eu sou Nicodemos, principal entre os fariseus. Boa noite, boa noite. Né? E aí começa a conversa. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Isso já é uma coisa muito interessante. Não é verdade? Porque vejam só, Nicodemos chega diante de Jesus, reconhece nele a autoridade. Porque senão não falaria desse modo. Sabemos que vieste da parte de Deus. Reconhece então a autoridade moral de Jesus. Ou pelo menos reconhece os poderes divinos. Porque ele diz que Jesus não poderia fazer todas aquelas coisas sem assistência divina. Ora, principalmente, meus caros, os milagres, os ditos milagres, as curas, e isso chamava muita atenção. Mas apesar de afrontar as tradições farisaicas e os seus interesses, Nicodemos reconhece: olha, vieste da parte de Deus. Mas aí paira uma pergunta. Ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Por que ele não se tornou então um discípulo de Jesus? Imediatamente. Por quê? É porque não basta saber. Saber não é suficiente. Ele reconhecia, mas não seguia. Reconhecer Jesus como vindo da parte de Deus é uma coisa, segui-lo é outra. Podemos até dizer que isso continua acontecendo nos dias atuais. Entre os cristãos e entre os cristãos espíritas também. E há aqueles que muitas vezes acreditam no espiritismo. Há pessoas que entram pelas casas, pela porta das casas espíritas, acreditam em espíritos, acreditam que eles se comunicam, acreditam que a vida continua, e no entanto não são espíritas. Não conseguem se desvencilhar daquelas raízes que o prendem às suas antigas crenças, aos seus antigos dogmas. Mantêm-se assim, apegados, algumas vezes em cima de um muro, um pé de um lado, um pé de outro. São os Nicodemos dos dias atuais.
Mas vamos continuar. Depois desta pergunta, desta apresentação da pergunta que Nicodemos faz, porque ele quer saber, traduzindo, ele quer saber o que ele deve fazer para conhecer o reino de Deus. Nicodemos interpretava a lei. Na obra Boa Nova de Humberto de Campos, inclusive, ele diz claramente: passei a minha vida a interpretar a lei. E naquela mesma obra, Jesus disse a Nicodemos o seguinte, falando com minhas palavras, né? Nicodemos, não basta passar a vida a interpretar a lei, não é suficiente. É necessário sentir. Nicodemos queria saber o que ele tinha que fazer para conhecer o reino de Deus. Jesus olhou para ele, gente, com olhos muito calmos e respondeu, veja só: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de Deus. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece essa história de renascer da água. Porque ele queria saber como entrar no reino de Deus. Jesus disse: nascer de novo, da água e do Espírito. Porque renascer da água, vocês sabem, deu margem a dogmas. Renascer da água deu margem a rituais. Antes de tudo, precisamos lembrar que a ciência daquela época era muito limitada. Imaginem, os conhecimentos científicos do povo, dos mais estudiosos naquela época, eram limitados. Então eles tinham uma concepção, uma ideia de que tudo o que era orgânico, material, vinha da água. Tudo vinha da água. É por isso, por exemplo, que os textos antigos dizem assim: e o Espírito do Senhor flutuava sobre as águas. Às vezes dizia assim: entre as águas faça-se o céu. E é mais além. Os textos antigos registram ainda: façam-se das águas animais que voem sobre a terra e nadem na água. Como é que vai fazer um animal da água? É porque tinham essa concepção de que a vida orgânica vinha da água. Então a água representava o princípio orgânico, material. O Espírito, o princípio que pensa, inteligente. Então, quando Jesus falou renascer da água, Nicodemos entendeu. Ele entendeu. Renascer da água era renascer num novo corpo, recomeçar. Tanto que ele pergunta: como pode um homem voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Ele entendeu. Isso era o renascer da água e do Espírito. Renascer do Espírito, renovação. Portanto, meus amigos,
Jesus falou abertamente a Nicodemos, que era um homem esclarecido, falou abertamente sobre a reencarnação. Vejamos, ele diz, para voltar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode então ver o reino de Deus sem a reencarnação. É um motivo simples. Porque nós ainda estamos distantes de alcançar a capacidade para conhecer plenamente a luz do reino de Deus. Algum dentre vós, e eu me incluindo, pode erguer a mão e dizer: eu já estou pronto e estou perfeito? Eu acho que não. Então ainda não estamos prontos. É necessária a reencarnação. Na Revista Espírita, no ano de 1866, na edição de maio, Allan Kardec faz uma comparação maravilhosa. Ele compara cada um de nós, a nossa vida, a cada um de nós. Ele compara, vejam só, ele compara um homem que está no fundo de um vale. E sobre esse homem existe uma névoa densa e fechada. Vai imaginando aí, vai comigo. Uma névoa densa e fechada sobre ele. Ao lado, uma grande montanha. Este homem não consegue ver o sol, porque a névoa encobre. Ele sabe que está brilhando, porque os raios passam, uma luz difusa atravessa aquela névoa fechada e chega até ele. E ele sabe que brilha, mas não vê. Nós somos assim. Para que este homem veja o sol com toda clareza e lucidez, ele tem que subir. E ele vai subir essa montanha. Ele precisa subir a montanha, passo a passo. Ele vai subindo. Cada pedra, cada tropeço, ele vai superando e vai subindo. À medida que ele sobe, começa a ficar um pouco mais claro. Aquele nevoeiro começa a ficar menos pesado. De repente ele se abre um pouquinho e se fecha de novo. E ele continua subindo. Vai subindo. Quando ele chegar lá em cima, aí ele vai conseguir enxergar o sol em todo o seu esplendor, com todo o seu brilho, depois de chegar lá em cima. Cada passinho que ele deu foi uma reencarnação, com tropeços, acertos, erros. Cada reencarnação é um passo a mais que ele dá. É uma conquista. É um trechinho que ele deixa para trás. Não há como ficar pronto de uma hora para outra. É como se fôssemos aquela noiva
Quem aqui casou de noiva? Véu e grinalda. Tem alguém? É como a noiva. Dark, você casou de véu e grinalda. Então, Dark, imagina, você tinha um véu. Imagina que você tivesse muitos véus. Muitos véus te encobrindo. O que a noiva enxerga na frente? Conseguiria enxergar com clareza na frente? Não. No máximo vai saber se é noite, se é dia, se a luz está acesa ou apagada. No máximo. Mas não vai enxergar com clareza. Mas à medida que ela vai retirando os véus, ela retira o primeiro, retira o segundo, e à medida que ela vai retirando cada véu de sobre a sua cabeça, vai ficando mais claro, vai discernindo melhor, começa a dar passos mais firmes, com mais segurança, começa a distinguir os objetos, onde pisa, onde não pisa, até o momento em que ela consiga ficar com o último véu. Está enxergando muito bem já. Ela vai enxergar com toda a clareza possível quando retirar de cima dela todos os véus. Pois bem, cada reencarnação é um véu a menos em cima de nós. Vamos distinguindo, vamos vendo com mais clareza. Por isso, Jesus disse que é indispensável nascer de novo. Não há como a gente alcançar a perfeição numa encarnação. Não tem como. Não dá. Vocês já pensaram se hoje alguém viesse aqui e dissesse assim: olha, ô João, você vai ser nossa cobaia. João, agora os amigos aqui da CEPAL vão te fazer um pedido muito simples. A partir de hoje o João vai ser o novo Chico Xavier encarnado na Terra. Vai ser o novo Francisco de Assis encarnado na Terra. Dá conta, João? Não. Não dá. Porque Chico Xavier ou Francisco de Assis também não se fizeram da noite para o dia. Não nasceram prontos. Porque isso seria uma grande injustiça. Fazer eles tão prontos e nós tão inacabados. Seria uma injustiça maior ainda eu desencarnar agora e sentar ao lado de Francisco de Assis. Porque ele não terá valido nada do que ele fez. Porque eu, que não fiz nada, cheguei lá também. Só a reencarnação é que nos dá tempo. Nos dá tempo para ir trilhando, para ir retirando os véus, para ir subindo aquela montanha. Só a reencarnação nos dá esse tempo, o tempo de cada um. De cada um. Construir dentro de si o reino de Deus. Porque Deus quer assim.
Ele quer que cada um de nós seja livre, mas livre. E cada um construa no seu tempo o reino no coração. Então, sem preocupações. Se hoje o seu corpinho reclama, o seu joelho não presta para nada, a sua artrite incomoda, o pulmão só está ali para enfeitar, não tem problema. Você vai recomeçar num corpo novo, com experiências novas. É a reencarnação. Somente a reencarnação, meus amigos, é capaz de explicar todas as diferenças que nós vemos em todas as épocas da humanidade. Só a reencarnação explica as aberrações que nós vemos. A criança que nasce cheia de saúde, inteligente, tocando piano aos 3 anos de idade. Já viram? Ainda na semana retrasada eu vi uma criança assim, pela internet. 4, 5 anos de idade. Cheio de alegria ou entusiasmo, tocando piano. Tocando piano como um grande mestre tocaria. Inclusive com os cacuetes ainda do grande mestre que ele já deve ter sido. Por outro lado, vemos nas nossas ruas diariamente crianças abandonadas à miséria, crianças que nascem anencéfalas, com graves transtornos mentais. Onde há justiça sem a reencarnação? Então a reencarnação explica que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Plantamos hoje, colheremos amanhã. Plantamos livremente, como bem entendermos. E vamos ter que colher amanhã. Então a reencarnação é que explica a criança vir com tantos talentos. Ela cultiva esses talentos há muito tempo. Não nasceu pronta. A criança nascer numa situação tão difícil é a cura. É a cura da alma. É a cura dos seus equívocos. É a cura e a paz da sua consciência. Ela está passando por isso porque plantou isso. Mas não é punição eterna. Algumas pessoas até, sem refletir muito, dizem: mas isso é uma punição. É melhor do que queimar eternamente no fogo do inferno. Você ser consumido por um fogo que nunca se extingue eternamente. Não. Errei. Vou colher estes frutos. Mas Deus, que é Pai misericordioso, te dá essa oportunidade de retornar ao corpo físico, de quitar a sua dívida com a sua consciência, de expurgar aquilo que está te fazendo mal, porque você errou, fazendo mal para si mesmo. Expurgar naquele corpo físico, deixando tudo ali na carne e recomeçar depois. É a reencarnação. E assim ganhando experiência,
dando um passo a mais, retirando um véu da ignorância de cima de nós. E por fim, eu ainda pergunto: foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação? É claro que não. A reencarnação sempre existiu. A reencarnação é mais conhecida como andar para frente, como se diz. É mais conhecida do que a gente imagina. Os povos mais antigos, os egípcios, milhares de anos atrás, já conheciam a reencarnação. Os indianos, no Oriente, todos os povos conhecem a reencarnação. A doutrina espírita tem o grande mérito de explicar a reencarnação com lógica, de explicar o processo, de dar o porquê da reencarnação, o seu objetivo, traçando com linhas lógicas que atendem a nossa razão e atendem também o nosso coração. É isso que faz a doutrina espírita. Não inventou a reencarnação, mas explica. Meus queridos amigos, era esta a mensagem que nós gostaríamos de dar neste momento. E nós esperamos que ela seja útil e que cada um de vocês, ao longo dos próximos dias, reflita, se achar que deve, sobre isso, compreendendo finalmente, se ainda não compreendíamos, a justiça e a misericórdia de Deus. Para darmos continuidade, eu convido então a todos vocês a manter este clima, fechar os nossos olhos em oração, porque neste momento então nós vamos fazer a aplicação do passe e em seguida vamos servir a água purificada. Muito obrigado.